bom dia. Ainda não passou um minuto e vocês já estão com falta de paciência. Estou a pensar assim, então, ele nunca mais começa. Às vezes é difícil esperar, não é? Bom, a espera vai continuar. Vamos ler o Salmo 40. Salmo 40 está antes do Salmo 41, depois do 39. Vai aparecer também aqui. E diz assim a palavra de Deus, diz assim David, ou canta David: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste. Abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação, jamais cerrei os lábios, tu o sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação, não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não tenha em conta os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista. São mais numerosas que os cabelos da minha cabeça e o coração me desfalece. Praza-te, Senhor, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Sofram perturbação por causa da sua ignomínia os que dizem: bem feito, bem feito. Folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação, digam sempre: o Senhor seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado. Porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado por mais uma vez podermos estar a ler um dos teus salmos, um salmo de David, o rei, também um salmo de Jesus, o rei. Ajuda-nos a compreender a tua palavra, a ver de que forma ela nos desafia, de que forma ela nos encoraja e ajuda-nos a aplicar à nossa vida de forma correta e fiel. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Esperarei por ti, eis-me aqui, preciso de ti. Então serão estes os 3 pontos. De forma mais extensa, vamos começar por ver o rei que testemunha a sua esperança em Deus, nos versículos 1 a 5. O rei testemunha a sua esperança em Deus. Então se eu perguntar se és paciente ou impaciente, não sei qual seria a vossa resposta. Talvez paciente para algumas coisas e impaciente para outras. Quais coisas esperamos com mais paciência e quais coisas esperamos com menos paciência? Então, por exemplo, se estás à espera de um bitoque, irias esperar com mais paciência ou menos paciência do que leitão? Quem gosta muito de leitão provavelmente iria esperar com mais paciência um bom bocado de leitão. Ser atendido pela caixa do Pingo Doce ou na maioria dos serviços da loja de cidadão? No centro de saúde ou na maternidade?
Ou quem esperamos com mais paciência? O senhor dos Correios ou o homem das avarias da EDP? O médico especialista, aquela consulta que estamos à espera há 1 ano, ou o vendedor da mel? Qual esperamos com mais paciência ou menos paciência? Há uma música que eu gosto muito dos Mumford & Sons, que diz assim: eu vim para casa como uma pedra caí nos teus braços. Estes dias poeirentos serão superados por este novo sol, mas eu ajoelho-me e por agora espero. E eu ajoelho-me e conheço o meu chão. E eu esperarei por ti. E repete várias vezes: eu esperarei por ti. É um bocadinho aquilo que David canta neste Salmo 40. Porque ele começa por dizer: esperei, na minha versão diz: esperei confiantemente pelo Senhor. Mas no original a palavra é a mesma. É esperei esperando, ou esperei pelo Senhor. E quando há uma repetição, nós vemos que é para enfatizar algo. O cantor dos Mumford & Sons, ele quer enfatizar que eu vou esperar por ti, eu vou esperar por ti. E David quer também enfatizar que ele esperou confiantemente pelo Senhor, ou pacientemente, ou com confiança no Senhor ele esperou. Quando é que ele esperou? Onde é que ele estava quando esperou? Estava dentro de um poço. Não é? Ele diz, um poço de perdição, um poço fatal, ou um charco de lama. E era aqui que ele estava à espera, confiantemente e confiadamente no Senhor. Num dos clássicos de cinema, o filme O Silêncio dos Inocentes, o mau da fita, ou um dos maus da fita, o Buffalo Bill, ele sequestra uma rapariga e ele tem vindo a fazer isso com várias pessoas. Ele coloca-as dentro de um poço, literal. E elas sabem que não conseguem sair dali. Não há nada que possam fazer para sair dali. É um poço literal. David não está a falar de um poço literal. Ele está a falar de uma situação na sua vida. E por um lado é bom que ele não especifica qual é a situação. E deixa-nos a nós também esta possibilidade de olharmos para determinadas alturas da nossa vida em que nos sentimos indefesos, sem conseguir mudar as circunstâncias à nossa volta, sem conseguir parar aquilo que está a acontecer ou mudar aquilo que aconteceu. Estamos indefesos, sem conseguir fazer nada. Não sabemos se David, se foi uma questão de saúde, se foi um problema familiar, se foi uma perseguição militar, se foi a perda de um filho. Não sabemos o que é que foi. Mas é aquela fase da vida em que te sentes cercado, em que te sentes num local que não consegues sair. Parece areia movediça. E quanto mais te mexes, mais desces e mais ficas enterrado. E não sabes se alguma vez vais sair. E é aqui que ele espera com confiança no Senhor. E reparem naquilo que o Senhor faz. Ou seja, ele esperou. A única coisa que David fez, ele diz, eu esperei no Senhor. Ele não diz, olha, eu esperei e comecei a fazer os meus planos e comecei a pensar numa forma, numa estratégia de conseguir sair daqui, fazer um buraquinho aqui para colocar um pé, depois outro aqui, como o Bruce Wayne a sair num dos filmes do Batman. Ele precisa de sair da prisão onde ele está. Ele começa a pensar e ele consegue sair. David, o que é que ele faz? Nada. Ele espera. Ele espera no Senhor. O que é que o Senhor faz? Várias coisas. O Senhor inclinou-se. O Senhor ouviu. O Senhor tirou. O Senhor colocou ou firmou os pés. O Senhor colocou uma canção nos lábios. O horror da situação contrasta com o louvor da salvação. E David diz que foi tudo Deus. É o que normalmente acontece quando alguém nos ajuda, nos salva de alguma coisa, nós ficamos gratos, não é? A gratidão aumenta em proporção com a gravidade do problema. Então, se alguém, vocês vão entrar, não é? E o Luís é muito simpático, ele abre a porta para vocês. E vocês dizem obrigado. Acho que nenhum de vocês iria dar um grande abraço ao Luís, com lágrimas de alegria, a dizer obrigado, Luís, abriste uma porta. Mas, se a situação é grave, e se vem alguém ajudar,
certamente vocês já agradeceram com um obrigado, já agradeceram com um aperto de mão e já agradeceram com um grande abraço. E por vezes há situações em que a gratidão quase que leva a uma dívida durante a vida toda. Eternamente endividado ou grato por algo que alguém fez por nós. No poço, o rei David tomou a decisão consciente de esperar no Senhor, colocar a sua confiança no Senhor, sem saber o que é que vai acontecer, sem saber se vai ser salvo ou liberto de alguma maneira, sem saber se as suas circunstâncias vão mudar. Ele coloca a sua confiança no Senhor. Independentemente daquilo que aconteça, David está a dizer: Deus, tu és bom, tu és confiável, tu és digno da minha confiança, mesmo que as coisas não mudem e que eu continuo neste poço. Não sabemos qual foi a situação, mas vemos não apenas salvação, tirou-me, mas Deus fez mais do que isso. Colocou-me os pés sobre uma rocha, firmou os passos, pôs nos lábios um novo cântico. Se és cristão, provavelmente já estiveste em situações de dor e sofrimento e incapaz de sair. Se és cristão e nunca passaste por isto, vais passar. Se não és cristão, vais passar também. Faz parte da vida, infelizmente. Mas se és cristão e já experienciaste isto, em que Deus salvou-te, tirou-te de uma situação, deu-te uma nova perspectiva acerca daquilo que estás a passar, mostrou-se mais precioso para ti do que qualquer outra coisa, e por isso tu pudeste sair do poço e continuar a tua caminhada com Deus. O que é que fazemos a seguir? O que é que fazemos a seguir? Infelizmente, para alguns cristãos, a ideia de partilhar uma dificuldade, um problema, um sofrimento na sua vida, parece errado, soa errado. Alguns cristãos iriam pensar: se eu partilho isto, o que é que isto vai dizer acerca de mim? O que é que isto vai dizer acerca da minha fé? Se calhar vai-me deixar mal visto. Se perguntassem a David o que é que ele iria dizer, claro que vale a pena. David diz: eu sou pobre e necessitado. É claro que eu preciso de ajuda. Então porquê que eu não hei de partilhar os problemas que eu tenho, as dificuldades que eu tenho, algumas delas provocadas pelo meu próprio pecado? Eu vou partilhá-las porque eu vou testemunhar não acerca de mim, mas acerca do Deus que perdoa o meu pecado, que me restaura e que permite que eu continue a caminhar com Ele. A gratidão é tanta que David, ele não consegue não falar. Ele não vai ficar calado. Ele fala, ele diz aquilo que o Senhor fez. Ele testemunha acerca de Deus e por isso ele tem esta esperança que outros temerão e confiarão no Senhor. O povo à volta de David vai beneficiar se David abrir a boca e não vai beneficiar se David decidir ficar calado. Enquanto igreja, seria também bom pensar que se às vezes não partilhamos uns com os outros as dificuldades e como Deus nos ajudou, como Ele se mostrou precioso naquela situação, se calhar enquanto igreja ficamos a perder. Quando os cristãos se calam acerca das suas dificuldades. David quer partilhar. Não necessariamente que as pessoas olhem para ele, mas ele quer dizer aquilo que Deus fez e quem Deus é para ele. Porque às vezes a nossa preocupação é: se eu partilho isto, eu vou mostrar que eu sou pobre e necessitado. E às vezes o orgulho coloca-se à frente. Eu não sou pobre e necessitado. David diz: eu sou pobre e necessitado, mas tenho um Deus bom que vem auxiliar. E ele diz no versículo 4: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor Deus meus, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para connosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. O rei está a dizer: olha, sabem qual é o homem abençoado? Sabem quem é o homem feliz? É aquele que confia no Senhor e em nenhum outro. E em nenhum outro.
Quando estamos dentro de um poço, não literalmente, mas em situações difíceis, é normal esgotar todas as nossas alternativas, não é? Primeira opção, eu vou me tirar daqui, eu vou resolver esta situação, eu vou corrigir estas circunstâncias, eu vou fazer alguma coisa. É a primeira opção, não é? Segunda opção, quem é que eu posso telefonar? Qual o amigo, qual o contacto, qual a influência que eu posso ir buscar para me ajudar, para me tirar desta situação? Outra opção, superstição. Superstição. Se calhar eu vou fazer isto e talvez a situação mude. Ou se calhar vou fazer isto 3 vezes. Ou vou àquele sítio santo. Ou vou falar com aquela pessoa que me parece especial. E temos várias pequenas... Somos um povo muito supersticioso. Tentamos gastar as nossas posses para mudar as circunstâncias. E quando tudo falha, e talvez David tenha tentado várias coisas, e só Deus foi suficiente. E por isso ele diz, olha, ninguém se compara a Deus. Ele é inigualável. Ele é inigualável. Ele é fiel às suas promessas de uma maneira que mais ninguém é. Porque todos nos vão falhar. E nós vamos falhar aos outros. Ele diz, Deus é fiel, Ele nunca falha. Ele é inigualável no seu amor para connosco. Ninguém se compara a Ele no seu amor por nós. Ele é inigualável na sua graça quando falhamos. Ninguém é tão gracioso connosco. Na sua paciência perante a nossa teimosia e orgulho. Ninguém se compara. E porque ninguém se compara a Ele, vale a pena confiar e esperar nele. Será que podes dizer esta manhã que vais esperar em Deus, que vais esperar por Deus? Então o rei testemunha a sua esperança em Deus e ele depois testemunha a sua entrega em obediência a Deus, nos versículos 6 a 10. O rei testemunha a sua entrega em obediência a Deus, ou simplesmente, eis-me aqui. Não é aquilo que David diz nestes versículos. Ele diz, sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Há alturas em que o voluntariado não é apetecível. Não é? Que exemplos é que pensarias quando o voluntariado não é apetecível? Quando dizes assim, olha, preciso de um voluntário para depenar patos sem lhe tirar a pele, que isso é batota. Depenar patos sem lhe tirar a pele. Oh, ninguém quer ir. Preciso de um voluntário para ser o representante de pais. Há uma reunião no início do ano letivo, claro, pré-escola, primária, nesses anos, em que os pais vão à escola e estão com a diretora de turma ou com a professora, e a professora dá várias informações acerca do ano letivo, o que é necessário, material, etc. E chega sempre aquele momento, ok, temos de escolher 2 representantes. E ninguém quer ser representante. Ninguém quer tirar trabalho para estar a ir à escola, para estar a falar com os professores, ir a um bocado das reuniões de professores. Ninguém quer. Ou precisa de um voluntário para desentupir o cano de esgoto. Ou desentupir a fossa. Antigamente, não é? Antes de haver aquele sistema de esgoto, era a fossa. Quem é que quer ir desentupir o cano de esgoto? Há alturas em que é bastante apetecível ser voluntário. Não é? Olha, eu preciso de um voluntário, estás na cozinha, estás a fazer uma sobremesa. Voluntário para rapar a lata de leite condensado. Voluntário para rapar a taça onde estivemos a fazer a mousse de Oreo, ou a mousse de chocolate, ou o tacho do arroz doce. Há sempre voluntários para isto. Há outras alturas em que aquilo que é preciso ser feito é difícil. Não é fácil. Não é assim apetecível. Mas por causa da pessoa que está a pedir, não há como responder não. Ou seja, se alguém que está a pedir um voluntário para fazer algo que não necessariamente gostamos, ou é difícil e até nem queremos, mas é aquela pessoa para quem eu tenho uma dívida de gratidão tão grande que eu vou dizer sim. Claro que sim. Não porque eu quero ou gosto, mas claro que sim. Porque eu estou tão agradecido a esta pessoa.
David faz aqui um voluntariado difícil. Ele diz: eis-me aqui, eis aqui estou, pronto para obedecer com toda a minha vida. Não é fácil, mas ele diz isso. Porquê? Não faz sentido ele responder de outra forma. A sua experiência com Deus, a sua salvação que Deus lhe deu, aquilo que ele tem vivido com Deus de tal forma impactante, e ele está tão grato, que não há como não dizer: eis aqui estou, para te obedecer. Qual a resposta a este Deus incomparável? Qual a resposta a uma salvação de uma situação em que estás indefeso, estás perdido? Qual a resposta a um milagre na tua vida? Bom, depende. Para já podíamos dizer: não sei bem se foi milagre, se calhar foi um conjunto de circunstâncias que se reuniu ali, se calhar até foi isto que eu fiz que resultou. Mas há alturas da nossa vida, e tenho quase certeza que quase todos vocês passaram por essa situação, em que não há outra justificação. E só pode ter sido Deus. Qual a resposta? Para algumas pessoas, uma resposta aceitável seria um sacrifício. Eu vou abdicar de algo meu. Eu vou deixar de comer isto. Eu vou a um sítio a pé durante muitos quilómetros. E quando lá chegar, vou de joelhos. Que é para ser mesmo difícil, que é para ser mesmo custoso, que é para me doer. Este vai ser o meu sacrifício. Ou eu vou passar à igreja todos os domingos, eu vou dar mais dinheiro à igreja, eu vou sacrificar-me. E há sacrifícios que nós diríamos: eu não sei se conseguiria fazer aquele sacrifício. Aquilo é mesmo muito difícil. Na altura de David, os sacrifícios eram comuns, praticamente diários. Eram feitos no templo, com vários tipos de animais, com sangue a ser derramado, salpicado, com comida, vários alimentos a serem trazidos, várias ofertas, muitos sacrifícios estavam a ser feitos. David diz: sacrifícios e ofertas não são suficientes. E de facto, Deus, no Velho Testamento, várias passagens, lemos que Deus não se agrada necessariamente com sacrifícios. Os sacrifícios são necessários para o perdão do nosso pecado, para gerir o nosso relacionamento com Deus, porque nós somos fracos e necessitados e pobres, e Deus é santo, e precisamos que algo pague o preço do nosso pecado. Então, ao sistema sacrificial em que é entregue um animal no nosso lugar, vez após vez após vez, porque estamos sempre a pecar, e é necessário gerir este relacionamento, e por isso os sacrifícios são necessários. Mas o próprio Deus diz que Ele não se agrada com sacrifícios, principalmente quando o povo dá o sacrifício, mas não entrega o seu corpo, não entrega a sua vida, não obedece. Não ouve aquilo que é a vontade de Deus e não vive como de acordo a agradar a Deus. David diz: sacrifícios e ofertas não são suficientes, abriste os meus ouvidos. O que é que ele quer dizer com isto? Há expressões interessantes, não é? Eu lembro-me, talvez no 7º, 8º ano, havia uma professora de História, quando fazia uma pergunta, e as respostas dos alunos não eram exatamente aquilo que ela queria. Não era exatamente a resposta certa. Ela dizia assim: está muito nevoeiro, não consigo ouvir nada. E nós inicialmente ficávamos muito confusos, é tipo, nevoeiro, o que é que isso tem a ver com a audição? Mas era uma expressão, era uma maneira dela dizer: olha, está calado, a resposta não é essa, tenta outra coisa. E há expressões que nós usamos, há expressões idiomáticas, não é? Que são difíceis até de traduzir para outras línguas. Há uma expressão em inglês que é fora do azul, se traduzirmos literalmente. Isso foi fora do azul. E vamos pensar assim: fora do azul, alguém está a pintar e naquela parte do azul ela saiu fora de... Mas não, é algo inesperado. É o que significa essa expressão, é idiomática. E aquilo que David está aqui a dizer: abriste os meus ouvidos, não é que os teus ouvidos estivessem fechados literalmente, mas é que finalmente ele começa a ouvir aquilo que Deus quer dizer. Uma das palavras hebraicas mais conhecidas do Velho Testamento, que o Velho Testamento é escrito principalmente em hebraico, é Shema, é
Shema, ó Israel, é ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus todo o teu coração, toda a tua alma e toda a tua força. Deuteronômio 6, uma passagem muito conhecida. Mas reparem como o ouvir, este Shema, este ouvir, não é apenas ouvir. É ouvir e obedecer. Ouve, Israel, ouve, igreja. O Senhor Deus é o único Senhor. Como é que o deves amar? Todo o teu coração, toda a tua alma, com todo o teu corpo, com todo o teu ser. É assim que deves amar o Senhor. O rei David está a dizer, Deus abriu os meus ouvidos e ele apercebeu-se o que é que Deus realmente queria. Sacrifícios e holocaustos não é aquilo que Deus mais quer do seu povo. O que Deus quer do seu povo é um corpo para a obediência. É toda a nossa vida para obedecer. E David diz, eis-me aqui. Eis aqui estou. Pronto para obedecer. Será que este grande rei David é esta pessoa, consegue ser esta pessoa que se voluntaria para viver uma vida perfeita em obediência a Deus? Será que ele consegue ter este coração que abraça a lei de Deus, que é capaz de tornar o sistema sacrificial, sacrifícios e holocaustos, podemos deixá-los de lado? David escreveu este salmo, ele descreve a forma como testemunha acerca da sua esperança em Deus e a sua entrega em obediência. Mas David não é o rei perfeito. Ele não é o rei que obedece de forma perfeita. Mas ele está a apontar para outro rei. 1000 anos mais tarde. O David está a apontar para o rei que diz... e o autor de Hebreus... Hebreus é um dos meus livros preferidos no Novo Testamento. E Hebreus usa muita linguagem do Velho Testamento e muitos salmos. E o autor de Hebreus vê no Salmo 40, nestas palavras, eis aqui estou, o autor de Hebreus vê Jesus a falar com Deus antes de vir viver como um de nós. Ele imagina-as. Então no capítulo 10, versículo 5, o autor de Hebreus diz assim, por isso, ao entrar no mundo, diz, ele está a falar acerca de Jesus, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis aqui estou, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. O autor de Hebreus está a pensar no Salmo 40 e está a pensar, quem é este rei que consegue dizer para Deus, eis aqui estou. Abriste os meus ouvidos, ou seja, eu agora compreendo que tu queres toda a minha vida em obediência perfeita. E ele está a olhar para David e a pensar, é algo bom, mas tu não vais conseguir. Quem é que consegue? E ele imagina e apresenta-nos esta conversa entre Jesus o Filho e Deus o Pai, antes de Jesus vir e encarnar e viver como um de nós. E nesta conversa Jesus está a dizer, eis aqui estou. Eis aqui estou. Não sei se repararam na mudança, porque uma coisa é o que o Salmo diz, eis aqui estou, abriste os meus ouvidos, e outra coisa é o que o autor de Hebreus diz, eis aqui estou, formaste-me um corpo. Porque esta diferença? Em parte é por causa da tradução em grego, ou seja, todo o Velho Testamento foi traduzido a determinada altura para grego, na altura em que o grego se falava em quase todo o mundo. É semelhante, por exemplo, vocês hoje vão a uma loja qualquer, comprem aquilo que comprarem, está lá escrito em que língua. Muitas vezes nem está em português, apesar de estarmos em Portugal, mas em inglês está sempre. É das línguas mais faladas. Em inglês está sempre. E nesta altura, na altura do primeiro século e antes disso, o grego era a língua mais falada, tudo foi traduzido. E a tradução em grego tem um corpo me formaste. Mas a ideia é igual. Ou seja, abriste os meus ouvidos porque queres toda a minha vida. Um corpo me deste porque o corpo todo, toda a vida precisa de ser entregue. Isto é o que o rei melhor que David, Jesus, fez por mim e por ti. Jesus está a dizer a Deus, sacrifícios não chegam. Eu vou oferecer a minha vida. No nosso lugar.
Qual a nossa resposta àquilo que Deus faz por nós? Não é sacrifícios. Não é comprometer em vir à igreja como pagamento. Não é dar mais dinheiro à igreja. Não é fazer coisas dolorosas para a igreja ou para Deus. É uma vida em obediência. É mais do que tudo isso. É mais difícil do que tudo isso. É uma vida entregue em obediência. Esperarei por ti, eis-me aqui e agora por fim preciso de ti. Nos versículos 11 a 17, o rei vai testemunhar a sua continuada necessidade do Senhor. A parte do viver feliz para sempre ainda não chegou. Não é? E depois da salvação, depois de David dizer, eis-me aqui, ele vai falar acerca dos problemas que vão continuar. E ele vai continuar a cair em poços de perdição, em lamaçais de pecado. Ele vai continuar a ter problemas de dor e de sofrimento e de circunstâncias difíceis, muitas vezes por causa do seu pecado. Vemos isso no versículo 12, por causa da sua iniquidade, do seu pecado. Outras vezes por causa dos outros, da perseguição de outras pessoas, versículo 14. Mas ele continua a dizer que é bom esperar confiadamente no Senhor. David continua a testemunhar, versículos 16 e 17, sobre quem ele é e quem é Deus. Eu sou pobre e necessitado. Tu és um amparo e libertador. É um testemunho bastante básico, e bastante simples, bastante profundo. Quem é que eu sou? Enquanto cristão, eu sou pobre e necessitado. Quem é que Deus é? Ele é um Salvador. Ele é um Salvador. Jesus, ele de facto veio viver, 1000 anos depois, ele veio viver como um de nós. Ele veio mostrar que ele é o Rei prometido, o Rei que Deus estava a enviar. Ele é um Rei que não teve uma vida fácil. Apesar de viver de forma perfeita, Jesus teve um poço. Ele teve uma situação talvez a mais angustiante. Tenha sido num jardim, antes de ser crucificado. E ele diz assim, agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? E era isto que David esperava. E ele orava e cantava neste salmo, no seu poço, eu espero por ti, eu espero que tu me salves, independentemente daquilo que aconteça, tu és bom. Jesus diz, Pai, salva-me desta hora. Precisamente com este propósito vim para esta hora. Eu vim para este poço. Eu não caí nele por causa do meu pecado, eu não caí nele por causa das outras pessoas. Jesus mergulhou neste poço. Eu vim com este propósito, eu vim para esta hora. E Jesus diz, Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. E aqui está a diferença entre estes dois reis, o rei David e o rei Jesus. E é claro que devemos olhar para o rei David e responder da maneira como o rei David nos está a aconselhar, a cantar. Esperarei, esperarei em ti. Apesar das circunstâncias, Deus é bom e é fiel. Eis-me aqui, entregar as nossas vidas para o servir, porque Ele é bom, Ele ama-nos. E finalmente, reconhecer que continuamos necessitados, continuo a precisar de ti. Esperarei em ti, eis-me aqui, preciso de ti. David sabia quem era, pobre e necessitado, alguém que espera confiadamente em Deus e entrega a sua vida em obediência. Jesus é o rei melhor que David, que entregou o seu corpo no lugar de pobres e necessitados, tal como ele tinha dito ao Pai que vinha fazer. Para quê? Para o glorificar. Ao olharmos para este salmo de David, nós podemos ser encorajados a esperar em Deus. Podemos e devemos ser encorajados a esperar em Deus. Quando estamos em situações que não conseguimos sair, que não conseguimos alterar. E independentemente daquilo que aconteça, nós podemos confiar em Deus. Mas ainda mais do que David, nós podemos confiar em Deus. Porque David não tinha um rei que veio viver de forma perfeita, que disse, eis-me aqui. E de facto,
Ele podia dizer: eis-me aqui, e viver de forma perfeita e entregar a sua vida por Ele. Nós temos. Nós temos o Rei Jesus, que não só desceu ao poço, ele foi além do poço. Ele morreu por nós. E Ele voltou. Ele voltou do poço mais fundo de sempre, para nos mostrar que Ele consegue nos tirar do poço mais temível para nós, que é a morte. Ele consegue nos ir lá buscar. Olha para este Rei e vê para onde Ele aponta. Para Jesus. E nós agora vamos, em parte, responder, usar este salmo para pensar naquilo que Jesus fez por nós. Porque Jesus disse ao Pai: eis-me aqui. E Ele diz também: agora está angustiada a minha alma, que direi eu: Pai, salva-me desta hora? Não, com este propósito eu vim. Ou seja, ao olharmos para estes símbolos, para o pão e para o vinho, vamos lembrar que Jesus teve de vir, porque nós somos pobres e necessitados. Ele teve de vir. Vamos também lembrar que Ele quis vir. Ele estava disposto a vir. Ele disse ao Pai: eu vou, eis-me aqui.